Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente está aqui para mais uma videoaula de biologia. Galera, como é de praxe, a gente vai começar falando sobre o que nós tratamos na nossa última aula, né, gente? E relembrando um pouquinho, então, né, pessoal, vocês lembram aí que na nossa última aula nós tratamos sobre os principais tipos celulares, né? Nós vimos as diferenças entre células procariontes, células eucariontes animais e também células eucariontes vegetais, tá certo? Nós finalizamos a nossa última aula falando um pouquinho sobre as características da membrana plasmática, né? Nós vimos que a membrana plasmática tem uma constituição lipoproteica, nós vimos que ela é constituída por fosfolipídios, certo? A gente vai partir então desse ponto. A gente vai trabalhar na aula de hoje conceitos relativos ao transporte pela membrana plasmática, ou também transporte através da membrana plasmática. A gente vai tratar hoje, pessoal, de compostos que passem diretamente pela membrana plasmática, como nós temos nesse esqueminha aqui. A gente vai tratar hoje de compostos que passem de um lado para o outro da membrana plasmática, tá certo? Nesse tipo de transporte, pessoal, a gente tem uma grande classificação, tá bom? Os transportes pela membrana que utilizam energia celular, e vocês sabem que energia celular é chamada de ATP, são chamados de transportes ativos. Deles a gente vai falar já já. Os transportes pela membrana que não utilizam energia, que não utilizam a molécula de ATP, são chamados de transportes passivos. E a gente vai começar com eles. A principal característica do transporte passivo é que ele não utiliza ATP. Mas o fato do transporte passivo não utilizar ATP, pessoal, faz com que ele necessite de uma força, não é? Faz com que ele necessite de algo para que essas moléculas, para que essas substâncias possam ser transportadas. E no nosso caso, pessoal, essa força, esse algo a mais, vai ser o gradiente de concentração, galera. O gradiente de concentração nada mais é do que a diferença nas concentrações de dois meios diferentes, né? Por exemplo, o meio de dentro de uma célula e o meio de fora de uma célula. Sempre que tiver diferenças nas concentrações de soluto, de dentro da célula e de fora da célula, a gente vai ter então esse gradiente de concentração. E é uma característica do transporte passivo trabalhar sempre em busca do equilíbrio. Então, sempre a favor do gradiente de concentração. Todo transporte passivo ocorre a favor do gradiente de concentração. Ah, eu não estou entendendo. Calma o coração, que na hora dos exemplos você vai entender melhor, tá bom? O primeiro tipo de transporte passivo que a gente vai ver é esse aqui chamado de difusão, pessoal. A difusão, ela consiste no transporte de soluto, né? E vocês lembram que soluto é o Toddy que você colocou no leite, né? É o sal que você coloca na água, é o açúcar que você coloca na água. Solutos, então, são sempre os compostos que são dissolvidos em um solvente, beleza? Na difusão, a gente trata da passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Visto isso, a gente pode escrever que a difusão sempre passa do mais para o menos concentrado, tá certo? Se você tem alguma dúvida, olha aqui no nosso exemplo, pessoal. Aqui a gente tem dois meios, meio 1 e meio 2, certo? Qual desses dois meios apresenta maior concentração de soluto? Partindo do ponto que esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo são o soluto. A gente tem então o meio 1 mais concentrado e o meio 2 menos concentrado, né? De onde para onde o soluto vai passar mesmo? Bom, você já entendeu, né? Que aqui o soluto vai passar do meio 1 em direção ao meio 2, tá certo? Professor, até quando, né? Até que ponto o soluto vai passar do meio 1 para o meio 2? Até o equilíbrio ser atingido, ou até a concentração desses dois meios se aproximar do equilíbrio, tá bom? Toda difusão, pessoal, vai ser isso, vai ser transporte de soluto
do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que existem dois tipos de difusão que vão obedecer essa regra, mas que são tratadas de formas diferentes devido a como o soluto vai passar, tá bom? O primeiro tipo de difusão que a gente vai falar é esse aí chamado de difusão simples, tá certo? Na difusão simples, pessoal, o soluto ele vai passar diretamente pela bicamada lipídica, tá bom? Então, ó, se a gente retomar o nosso exemplo aqui, tá? Deste lado, nós temos o meio 1. Deste lado, nós temos o meio 2. Qual dos dois meios apresenta maior concentração de sais? Olha os sais aqui, opa, meio 1 então, mais concentrado. Meio 2 menos concentrado, o soluto vai passar daqui para cá. Como a gente está falando de uma difusão simples, galera, o soluto vai passar por entre os fosfolipídios. Vamos fazer mais um solutinho passando aqui. Ele passa entre as moléculazinhas de fosfolipídios. O que permite isso, pessoal, é aquela propriedade de fluidez dos fosfolipídios. Se você prestou atenção na nossa última aula, você lembra que os fosfolipídios eles não são estáticos. Eles ficam se movimentando, um em relação ao outro. E essa fluidez da membrana contribui para isso, permite então que os solutos passem por entre os fosfolipídios. Professor, que tipo de composto, né? O que tem na nossa célula que faz esse tipo de difusão? Olha, galera, predominantemente oxigênio e gás carbônico vão, respectivamente, entrar e sair da célula por meio desse tipo de difusão, tá? De difusão simples, beleza? Como são gases, né? São moléculas muito pequenas também, eles conseguem passar, então, entre os fosfolipídios. Tranquilos? Essa foi a primeira forma de realizar a difusão. Mas, além da difusão simples, nós também temos um tipo de difusão chamada de difusão facilitada. Na difusão facilitada, nós teremos um facilitador. Como vocês estão vendo no nosso esquema, tem um cara a mais aqui na nossa membrana, além dos fosfolipídios, né? O raciocínio, galera, é o mesmo, tá bom? Então, partindo do ponto meio 1, meio 2, igualzinho, estão vendo? Qual é o meio mais concentrado? Opa, olha lá de novo, meio 1, meio 2 menos concentrado. A gente tem, então, que as moléculas de soluto vão passar do meio 1 para o meio 2. O X da questão é como a gente está falando de uma difusão chamada de difusão facilitada, esses solutos aqui eles não vão passar entre os fosfolipídios, mas eles vão passar por meio dessa proteína aqui, ó, dessa proteína integral de membrana, que é chamada de permease, tá bom? Então a única coisa que muda é que na difusão facilitada o soluto passa pelo meio dessa proteína integral de membrana chamada de permease. Mas como você percebeu, o raciocínio é exatamente o mesmo. Todo tipo de difusão é do mais concentrado para o menos concentrado, certo? E também passagem de soluto, beleza? Pessoal, se você quiser acompanhar esses conteúdos comigo, esses conteúdos eles têm início na página 77 do seu material, tá bom? E seguinte, galera, já falamos da difusão, beleza? Agora vamos falar de um outro tipo de transporte também passivo. Enquanto a difusão era a passagem de soluto, a gente vai falar de um outro tipo de transporte que consiste na passagem de solvente, galera. Como assim? Bom, vamos prestar atenção, né? Olha lá. O nosso próximo tipo de transporte passivo é chamado de osmose. E a osmose consiste no transporte de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então repara que não mudamos apenas o que vai ser transportado, mudamos também o sentido do rolê. A osmose ela vai trabalhar predominantemente com o transporte de água, visto que a água é considerado solvente universal, né? O nosso grande composto que consegue solubilizar várias moléculas, várias substâncias, tá certo? Vamos ver aqui então um exemplo prático como vai ser a nossa osmose, tá bom? Esse exemplo aqui eu deixei para fazer na hora, tá? Então vamos pensar no seguinte, ó, meio 1 e meio 2, tá? A princípio, os dois apresentam
a mesma concentração de água. Só que eu joguei moléculas de soluto, joguei, por exemplo, sal no meu meio 1. Bom, vocês sabem, né, que a osmose passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Por mais que a osmose seja transporte de solvente, ela leva em consideração a concentração de soluto. Então vocês sabem aqui, né, ó, o meio 1 se caracteriza como o meio mais concentrado. O meio 2 se caracteriza como o meio menos concentrado. Nós teremos então a passagem do 2 para o 1. A questão é o que vai passar. E o que vai passar aqui, pessoal, é água. Por meio dessa membrana semipermeável que a gente tem aqui no meio, a água vai passar então do meio 2 para o meio 1. E a gente vai ter em segundo momento um aumento do nível de água do meio 1 e uma diminuição do nível de água do meio 2, visto que a água passou do meio 2 para o meio 1. Pegaram o conceito? Bom, se vocês entenderam o conceito, vamos para uma coisa um pouco mais prática. Vamos entender como a osmose se comporta com células animais e depois como a osmose se comporta com células vegetais, tá? Olha lá. Nosso primeiro exemplo, galera, é uma solução isotônica. Vamos entendendo já os termos nesse momento, tá? Nós temos 3 soluções. Em cada uma das soluções nós colocamos uma hemácia, uma célula humana, tá certo? Bom, na primeira solução, que é considerada uma solução isotônica, né? Uma solução isotônica é uma solução de mais ou menos mesma concentração que a célula. E como você pode ver, nada ou muito pouca coisa vai ser alterada quando a célula for colocada numa solução isotônica. Já no nosso exemplo 2, né, vamos colocar aqui exemplo 1, exemplo 2. No exemplo 2, a gente pegou uma hemácia e colocou essa hemácia numa solução hipertônica. Opa, solução hipertônica é uma solução mais concentrada, né? O que vai acontecer então? Bom, se você está com dúvida, vamos fazer o que a gente já fez. Vamos refazer aqui os nossos esqueminhas, tá bom? Bom, aqui nós temos então o meio externo da célula e o meio interno, beleza? Como a gente está vendo, o meio externo ele apresenta a maior concentração de sais, enquanto que o meio interno apresenta a menor concentração de sais. Bom, a gente está falando de osmose, não tá? A osmose é o transporte de água, né? Essa célulazinha, então, vai perder água. Ela vai desidratar, certo? E ela vai ficar, então, murcha, beleza? Ela vai ficar ali chamada de crenada, toda murcha, beleza? É isso, galera, que inclusive ocorre com alguns vegetais, quando eles são colocados numa solução hipertônica, como por exemplo o tempero da salada. É por isso que os vegetais eles ficam murchos, eles perdem água quando a salada é temperada um certo tempo antes, beleza? E no caso contrário, e quando a gente colocar essa célula numa solução hipotônica? Bom, se hipertônica significa mais concentrada, hipotônica significa uma solução menos concentrada, né? E pensando nisso, então, no nosso exemplo aqui, vamos chamá-lo de exemplo 3, nós temos a solução hipotônica, né? Logo, a solução é menos concentrada, a célula é mais concentrada, e o que vai acontecer, então, é que a célula vai ganhar água. A célula vai receber água do meio. A água vai entrar nessa célula. Como a gente está falando de uma célula animal que não apresenta parede celular, essa célula ela vai ganhar tanta água, mas vai ganhar tanta água que vai chegar uma hora que ela vai sofrer a lise da plasmalema. Meu Deus, que nome complicado. Vamos trocar então, né? Vai chegar uma hora em que essa célula vai sofrer o rompimento da membrana plasmática, né? Como a gente está vendo no nosso esquema aí, essa célula se rompeu, certo? Então lembrem-se lá, solução isotônica, mais ou menos mesma concentração, pouca coisa muda. Solução hipertônica, mais concentrada, a célula perde água. Solução hipotônica, menos concentrada, a célula ganha água. Vimos como a osmose e a célula animal se interagem. Vamos ver agora como a osmose
e a célula vegetal vão interagir nos mesmos exemplos. De novo, solução isotônica, solução hipertônica e solução hipotônica, tá bom? Bom, na solução isotônica, pouca coisa mudou, né? Mesma coisa na célula animal, mesma coisa na célula vegetal, já que a gente tem a mesma concentração. Na solução hipertônica, você está vendo aí, nós temos que a parede celular, representada pela cor marrom, ela sempre vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Só que a membrana plasmática, representada por essa cor aqui, ela vai, então, diminuir, tá? Ela vai retrair. Por quê? Porque a célulazinha vegetal perdeu água. Então, a membrana, ela se afastou da parede celular, tá bom? E na solução hipotônica, nós não teremos o rompimento da célula, porque a parede celular vai impedir esse rompimento. Vai evitar, então, que o diâmetro da célula aumente tanto a ponto de romper a célula, tá certo? É assim, então, que a osmose interage com a célula vegetal. Visto isso, nós finalizamos o transporte passivo e partimos para um tipo de transporte chamado de transporte ativo. E a principal diferença desse cara para o anterior é que o transporte ativo ele vai utilizar essa moléculazinha chamada ATP. Ele utiliza o ATP, então, para os seus processos. E como ele já tem uma energia motriz para esse processo, ele está se lixando para o gradiente de concentração. Ele não obedece o gradiente de concentração. Muito pelo contrário, ele ocorre contra o gradiente de concentração. Então, o transporte ativo, ele luta contra o equilíbrio. Ele tira de onde tem pouco e coloca onde já tem muito. Não estou entendendo. Bom, para fazer você entender melhor, a gente vai tratar desse exemplo de transporte ativo, tá? É o principal exemplo de transporte ativo, é o que os vestibulares mais cobram, tá bom? É dele que a gente vai tratar. Bom, para facilitar, a gente vai um esqueminha de cada vez, beleza? Esse transporte é chamado de bomba de sódio e potássio, tá? O sódio está sendo representado pela coloração azul, tá bom? E o sódio pela coloração vermelha e o potássio pela coloração azul, beleza? Então, ó, aqui nós temos uma membrana plasmática, tá bom? E em verde nós temos uma, em verde nós temos uma proteína que vai mudar sua conformação quando a gente gastar ATP, tá? Mas vamos por partes, ó. Essa nossa proteína, ela tá aberta para a parte de baixo, né, que seria o meio intracelular, beleza? No meio intracelular, essa proteína vai captar os átomos de sódio, estão vendo? Vermelhinhos, sódio vermelhinho. Ela vai captar 3 átomos de sódio. E aí, ela vai pegar uma molécula de ATP, vai quebrar essa molécula em ADP mais um fosfato. O fosfato vai se ligar a essa proteína. E aí, depois que o fosfato se ligou, essa proteína, vlupt, ela muda a sua estrutura. Ela muda a sua orientação, jogando os átomos de sódio para fora dessa célula. Vale a pena reforçar que fora da célula nós já temos muitos átomos de sódio. O sódio já é muito concentrado aqui fora. E repara que essa proteína está jogando mais sódio onde eu já tenho muito sódio. Como eu estava falando com vocês, o transporte ativo vai contra o gradiente de concentração. E aí, bom, essa proteína então está aberta para fora da célula, né? Essa proteína aproveita que ela está aberta para fora da célula e ela capta 2 átomos de potássio que estavam lá fora e que tem que ir para dentro da célula. Ela capta esses 2 potássios então, e aí agora sem precisar de gasto de ATP, essa proteína retorna para sua conformação inicial. Repara que o que essa proteína fez? Ela pegou o potássio de onde tinha pouco e jogou o potássio para onde já tem muito, né? Novamente lutando ou ocorrendo
contra o gradiente de concentração, tá certo? Esse tipo de mecanismo, galera, a bomba de sódio e potássio, ela vai ser utilizada para manutenção das concentrações de sódio, que tem muito fora da célula, e potássio, que tem muito dentro da célula. Essa diferença nas concentrações ela é mantida graças a esse mecanismo chamado de bomba de sódio e potássio. Diversos processos que ocorrem na nossa célula ocorrem graças a esse mecanismo. Processos como transmissão de impulsos nervosos, contração muscular, ocorrem graças a essa concentração nas diferenças de sódio e de potássio. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aqui. Eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? A gente se vê assim que possível e tchau, tchau!